No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a NR8, que vem tratar a respeito das edificações. Mas o que é uma edificação? Edificação é o ato de construir algo como um edifício. Um edifício é uma construção fixa de alojamento humano ou de atividades. E esta norma estabelece os requisitos mínimos que devem ser observados nas construções, garantindo conforto e segurança aos que nela trabalham. E de acordo com esta norma, o pé direito, que é a altura do piso ao teto, tem que ser de acordo com as posturas municipais, atendendo às condições de conforto, segurança e salubridade. Mas, a critério da autoridade competente de segurança e medicina do trabalho, poderá ser reduzido esse mínimo, desde que sejam atendidas as condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho. Para a melhor circulação de pessoas e materiais, algumas instruções devem ser seguidas. Os pisos no local de trabalho não devem ter saliências nem depressões para não prejudicar a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. As aberturas no chão ou nas paredes devem ser protegidas para que impeça a queda de pessoas ou objetos. Os pisos, as escadas e as rampas devem ter resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas dessa edificação. As rampas e escadas fixas, não importa o tipo, devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e devem ser cuidadas, ou seja, bem conservadas. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, ou seja, nos lugares que houver perigo de escorregamento, serão empregados materiais ou processos antiderrapantes. Os andares acima do solo, como terraços, balcões, compartimentos para garagem e qualquer outro que não tenha paredes externas, ou seja, que não tenha uma proteção por paredes, devem ter guarda-corpo para proteger contra as quedas e esse guarda-corpo tem que ter altura mínima de 90 centímetros, contando do nível do pavimento. Se ele for vazado, os vãos do guarda-corpo devem ter pelo menos uma das dimensões igual ou inferior a 0,12 centímetros. E por fim, esse guarda-corpo tem que ser de material rígido e capaz de aguentar 80 kg força por metro quadrado, no seu ponto mais desfavorável, ou seja, no ponto em que esse guarda-corpo for mais fraco em relação à proteção, tem que aguentar 80 kg força por metro quadrado. Sobre intempéries. O que são intempéries? São basicamente fenômenos da natureza, como chuva, vento e sol. Todas as partes externas e as partes que separam o setor de uma edificação, ainda que não acompanhe a estrutura, devem obrigatoriamente aplicar as normas técnicas. Com relação à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem sempre que necessário ser impermeabilizados e protegidos contra a umidade. As coberturas de trabalho, ou seja, o teto, devem ter proteção contra as chuvas. As edificações dos locais de trabalho devem ser construídas para evitar a insolação excessiva ou a falta de insolação. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. E se você gostou, deixe seu like E compartilhe com seus amigos. Obrigada por assistir. Tchau!